estamos recebendo aí o nosso convidado, nossa live, nosso amigo Ariovaldo, já aguardando ele entrar. Opa, Opa, Ariovaldo, tá me ouvindo bem? perfeitamente. Você também está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ariovaldo, cara, antes de tudo, a gente quero agradecer a você pela disponibilidade. Às vezes a gente está na internet, não sabe quantas pessoas a gente impacta, né? A gente aqui do Rio Grande do Norte, eu e alguns amigos meus, a gente acompanha você há muitos anos mesmo, acho que faz 8 anos mais ou menos que a gente acompanha, e a gente, quando fiz o convite, não acreditei que você ia aceitar, não, mas pela questão da disponibilidade, né? Acessibilidade, entendeu? Assim, da ocupação que você tem. Aí esse amigo meu que me apresentou você há uns anos atrás falou, faz o convite a Ariovaldo. Eu disse, ele não vai atender não. Aí ele faça. Aí eu fiz e, por incrível que pareça, né? Você está aqui, foi um amigo Léo que indicou, que me deu essa ideia de convidar você. E tem muitos amigos aqui nossos também que admiram muito você, a sua postura, o seu conhecimento, seus ensinos, né? E desde já eu quero agradecer a você. Legal, valeu aí pela consideração, né? Acaba que esse ano é um ano atípico para todo mundo. Eu tive um ano que começou assim, eu estava animado, porque talvez esse ano é o ano que eu mais tinha agenda, mais tinha coisa programada para fazer, né? Mas por conta da pandemia, a agenda de todo mundo foi por água abaixo, né? Todos os eventos que eu tinha foram cancelados e a gente não tem previsão alguma de que alguma coisa volte à normalidade, né? Então, por conta disso, eu que já trabalho com internet há tanto tempo, que já tento marcar presença online, estou fazendo maratona mesmo, mas eu acho que é o que a gente tem para agora, né? Por isso que eu falei para a galera, eu falei, quem me convidar e eu conseguir encaixar uma agenda aí, eu estou fazendo força para estar junto, para tentar repartir alguma coisa, né? Então, se essa é a forma da gente poder colaborar com alguma coisa, né, com alguma crítica, algum pensamento, alguma reflexão aí que pode abençoar alguém e também ser abençoado, tamo junto, viu, irmão? Agradeço pela consideração, pelo que você falou aí até agora. E vamos lá, vamos ver de qual que é, o que nós temos para hoje. A gente agradece, né? A gente acompanha você desde a época que você tava engordando, né? Não sei se você lembra. Bem antes, Rapaz, acompanha com a você luta daquela esse época. negócio da minha vida, agora a luta é para manter, né? Manter é mais difícil. Mas a gente acompanha você desde aquela época, quando você estava começando a engordar e tá, e eu fui por emagrecer, é que a gente acompanha aquelas imagens, aqueles vídeos que tinha um bonequinho, não sei se você ainda continua, né? Porque quando vem pro Instagram, a galera meio que esquece o YouTube, né? E acaba deixando de acompanhar um pouco. Adevaldo, o tema de hoje da nossa live é política e fé, e tem a ver também com o que a gente está vivendo, porque pela maneira que o nosso país está caminhando, principalmente a área que nós estamos inseridos, a gente percebe que o embate não é mais político, também é religioso. A gente percebe que eu, particularmente, eu tenho 38 anos, eu nunca me vi num momento como esse, onde as misturas, né? Antigamente ainda se via a separação entre a igreja e o Estado. Já hoje não. Hoje a gente percebe que a política entrou na igreja e o embate aí não é só político, é também religioso também. E como é que você vê essa questão aí desse momento que estamos vivendo aí, tanto acho desde um tempo, nem na época de Bolsonaro, acho que até antes começou isso, só que nos dias atuais está bem mais forte. Eu queria saber de você, o que é que você pensa, você acha desse momento aí que estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação atípica na história, né? Até pela questão dos meios de comunicação terem tomado essa forma tão socializada, né? Onde você consegue, através das mídias sociais, fazer muito barulho com um pouco de criatividade, né? Sem precisar necessariamente de dinheiro. Então, assim, isso tem mudado demais as relações entre nós. Há aspectos muito positivos, talvez a pregação do evangelho, por todas essas formas que a gente tem, nunca tenha sido algo tão fácil de fazer, né? Hoje em dia você não precisa sair do sofá da sua casa para conseguir pregar o evangelho para um monte de pessoas. Mas, por outro lado, o volume de informações está gerando muita confusão no entendimento da galera, né? Muita polarização. Só que, historicamente, essa crise da relação entre a fé e a questão da política, ela não é nova, né? Ela é quase tão antiga quanto a existência humana.
Só que a causa, ela era de natureza talvez menos emocional. A gente se polarizava menos no sentido de tomar as dores e de comprar as brigas entre nós, que não temos poder nenhum para mudar a realidade. Porque, no geral, antigamente, né, havia aqueles que eram, por exemplo, a favor do rei e contra o rei, né, mas essas pessoas não brigavam entre si como fazem nos dias de hoje. Porque hoje a gente não, o nosso inimigo não é o governo estabelecido ou a oposição a ele. A nossa crise é com as pessoas que criticam o governo ou que o defendem. A gente está se matando nas trincheiras, enquanto literalmente os políticos que as pessoas aí estão defendendo, muitas vezes estão se lixando para as causas que a gente está aí argumentando. E misturar a fé com isso daí, né, a gente vai vendo que se traduz até por muita inocência, né, por muita presunção de que a gente pode acreditar em um certo messianismo político, né, uma ideia de que existe aí um lado do bem e de que existe um lado do mal. Eu diria que é óbvio que todas as propostas não são iguais. Existem propostas, às vezes, que vão fazer com que a vida daqueles que creem no Evangelho seja mais fácil, né? Você vai ter liberdades garantidas, você vai ter a possibilidade de expressar a sua fé. Mas é uma bobagem a gente acreditar, como alguns aí têm defendido, a ideia quase de uma teocracia, né? De um Estado onde o valor de Deus na organização desse Estado faz com que a gente crie uma ditadura do Evangelho mesmo. Isso já aconteceu historicamente e o resultado disso não foi muito bom, né? A gente teve algo similar através da influência dos puritanos na época da Reforma Protestante, e em alguns países os puritanos quase que foram expulsos a pontapé, porque o jeito dos caras trabalharem, se no aspecto teológico eles eram muito bons, quando esses caras começaram a misturar a jornada da fé com essa influência política a ponto de se fazer leis, de modo que você misturava o pecado e o crime no mesmo pacote, né, isso aí tornou a experiência social insuportável. Então, gente, é uma época complicada, uma época delicada, nós estamos aí tateando esse momento que a gente está vivendo, mas a gente tem que entender que algumas coisas que a Bíblia traz para nós precisam ser relembradas, né? Jesus deixou muito claro que o reino dele não era desse mundo, né? O governo do qual ele faz parte, o qual ele compõe, não é deste mundo, né? As autoridades instituídas, até mesmo ele fala isso para a autoridade romana na ocasião, ela, por permissão de Deus, consegue ainda estar lá, né? É Deus que, de certo modo, tem toda a autoridade e permite que essa autoridade seja delegada. Isso não significa que Deus é conivente com aquilo que as autoridades fazem. A igreja sofreu no primeiro século um grande paradoxo de entendimento, que você vê Paulo falando lá de Romanos 13, né, sobre vamos honrar as autoridades e não sei o que lá, e depois você vê no livro do Apocalipse o apóstolo João lá falando sobre como que Roma se tornou a grande besta, né? Ou seja, sim, o governo que foi autorizado por Deus, depois num segundo momento se torna o grande inimigo da igreja. Então, é muito sutil essa linha, mas a gente pode alcançar sobriedade quando a gente fizer as reflexões aí, se lembrando das palavras de Jesus, de que o reino dele não é deste mundo, e que nós, na verdade, na nossa interação social, precisamos, acima de tudo, clamar para ter vida tranquila mesmo, para a gente poder ter vida sossegada, para a gente poder viver os valores do Evangelho independente das circunstâncias que nos foram oferecidas. O que eu tenho ficado preocupado é que nos dias que a gente está vivendo agora, nós estamos vendo algo que é talvez a maior manifestação da obra de Satanás sobre a face da terra, que é irmãos rompendo a comunhão por conta desse tipo de divergência. Eu acho isso muito sério, porque se a gente estivesse brigando, nós podemos rolar na brita, rolar no chão por conta das nossas divergências político-partidárias. Mas a gente tem que permanecer junto. Se isso estivesse acontecendo, sim, a gente estivesse numa briga doméstica, eu acredito que o nosso pai ainda seria glorificado. Porque o pai, quando vê os irmãos brigando em algumas situações, né, ele até fica feliz, que eles falam assim, de tudo,
estão exercendo aí a sua hombridade e no final eles vão sair alinhados em alguma coisa. Tem umas brigas que o pai não interfere, ele deixa o pau quebrar. É verdade. Né? É verdade. Agora, o rompimento da comunhão é um problema muito sério. Né? A gente vê que a própria Escritura diz que é muito bom que os irmãos vivam em união. E essa união não significa uniformidade, significa uma disposição só de coração, de reconhecer o pai, reconhecer o irmão. E aí, apesar das diferenças, a gente está inclinado um para o coração do outro. Tempos difíceis que nós estamos vivendo. E a gente está matando e morrendo por conta de visões políticas, sendo que a política, para nós, tem que ser uma coisa secundária. Né? Ariovaldo, esse período que estamos vivendo é um período muito difícil e, baseado em tudo que você falou, eu tenho uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta que vem sendo feita a mim e a algumas pessoas que tenham visto, eu queria trazer aqui para você. Essa pergunta foi feita tanto pelos defensores da esquerda quanto da direita, que é o seguinte: até em que ponto o cristão deve se submeter a Romanos 13, quando Paulo vai dizer que nós devemos ser submissos às autoridades? Uns dizem o seguinte, que como o presidente atual, né, é o Bolsonaro, então ele é uma autoridade máxima do país, correto? E aí chega um cristão e chama ele de Bolso, né? E aí, segundo a pergunta, não há submissão, segundo a pergunta. Por outro lado, também viu o argumento de quando era o governo de esquerda, o Dilma ou outro, acontecia a mesma coisa de cristãos também, que não se submetem, que não escutam, que estão sempre em contradição com o governo que está na atualidade. Hoje é o de direita, mas antes era o de esquerda. E a pergunta é até que ponto um cristão genuíno mesmo, ele tem que se submeter às autoridades, de acordo ali com o que Paulo vai dizer em Romanos 13. Como eu citei aqui anteriormente, né, essa primeira afirmação de Paulo gera um grande paradoxo na cabeça da igreja, quando chega ali por volta do ano 70, em que a perseguição à igreja aperta e ocorre a dispersão. Né? Então, o que acontece? Dali em diante, as pessoas têm que reinterpretar os escritos de Paulo e ter que entender ele num contexto um pouquinho mais amplo. Talvez o ápice desse entendimento que a igreja primitiva já experimentou com relação à submissão às autoridades, a gente vê na obra de Martim Lutero. Lutero fala uma coisa muito interessante, né, interpretando Romanos 13 assim, numa sensibilidade incrível. Ele fala que lá o apóstolo Paulo escreveu que a autoridade instituída, ela existe para louvor dos que fazem o bem e para castigo dos que fazem o mal. Então, ele faz uma associação muito simples. Ele fala assim, a autoridade, portanto, ela só é instituída quando ela cumpre o seu papel. Se a autoridade começar a louvar quem faz o mal e punir quem faz o bem, então é dever do cristão não se submeter a ela. Essa é a interpretação de Martinho Lutero. Né? E a gente vai vendo depois muitos desdobramentos, não apenas no movimento da Reforma, mas até recentes, até movimentos quase contemporâneos a nós, como, por exemplo, do reverendo Martin Luther King. Né? O Luther King dizia que era um dever do cristão desobedecer leis injustas. Só uma correção em cima do que você falou, né? uma pequena observação. A autoridade máxima no nosso país não é o Bolsonaro, a autoridade máxima é a Constituição. Né? Então, até o Bolsonaro ele está abaixo dela. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a Constituição não é Bíblia. A nossa Constituição, por mais que ela tenha coisas lindas e maravilhosas, nós temos todo o direito de achar ela uma porcaria. Eu tenho falado muito a respeito dessas coisas, as pessoas às vezes falam que eu estou revolucionário demais. Né? A nossa Constituição trata a vida como uma coisa que já transcende até o direito. Você já nem direito à vida não tem, você tem quase que o dever. Né? E a nossa Constituição enche o cidadão, enche o brasileiro de direitos que o Estado não é capaz de garantir. Então, de certo modo, eu acredito que a nossa Constituição, que é tão nova, de 88 para cá, é uma das coisas mais idiotas que a gente tem na organização do nosso Estado. Se tudo aquilo que está no papel funcionasse, seria o céu. Mas o que a gente está experimentando é de que ano após ano os caras têm que ficar fazendo remendo, revisão de texto
E o Supremo Tribunal Federal fica fazendo interpretações do texto, fazendo com que algumas coisas que eram muito claras caduquem, mude de entendimento, conforme a conveniência política de cada época em que a gente está vivendo. E eu não estou nem defendendo o que está acontecendo agora, não, porque isso não é recente. Isso já vem de 88 para cá de uma maneira muito forte. Então o que a gente tem que entender? Nós temos que entender que nós precisamos buscar uma ética do reino de Deus que vai sempre procurar esse conceito do que é justo, do que é esse louvor daqueles que praticam o bem, né? E ao mesmo tempo essa punição daqueles que praticam o mal. Né? Mesmo que a gente, no meio do processo, tenha que se tornar crítico da Constituição, crítico dos governantes e tudo mais. Agora, o que não dá é para a gente ser crítico pela crítica. Muitas pessoas ali contemporâneas a Jesus, inclusive alguns dos seus discípulos, né, que eram adeptos do movimento chamado dos Zelotes, eles acreditavam que Jesus deveria ter aderido à frente revolucionária que queria libertar os judeus do domínio romano. Só que Jesus não estava necessariamente preocupado com isso. Olha que coisa doida. Você já parou para pensar que o governo romano ele era mais coerente do que o governo que nós temos hoje no Brasil? E eu não estou falando hoje por causa do Bolsonaro, não. Estou falando hoje por causa da organização do nosso Estado. Você fala assim, por quê? Porque no tempo de Jesus, o governo era um império. E o império tem a seguinte regra. O imperador é quase Deus. Se ele falar, é lei. Essa é a lógica do império. Então, considerando a proposta do governo estabelecido no tempo de Jesus, o império era muito coerente. O império cumpria o seu papel, ele não enganava ninguém. Tanto que o domínio romano era muito esquisito. Eles chegavam numa região como na Judéia e eles compravam literalmente o apoio dos governadores locais. Aí a lógica é a seguinte, ou você agora trabalha para a gente, ou então a gente te mata e escraviza o povo. Obviamente, todo mundo falava, é melhor nós pagar imposto para Roma e falar ave César do que a gente ser morto, né? E foi assim que a dominação romana aconteceu na Judéia e na maior parte do mundo conhecido da época. Os caras cobravam de imposto menos do que o nosso Estado democrático de direito cobra. Ninguém pagava carga tributária de 40 e tantos % igual a gente paga. Era muito menos. Desde que você pagasse os impostos e não ficasse esculachando a autoridade do César, você podia acreditar no Deus que você quisesse. Por isso que havia uma liberdade religiosa muito forte ali durante o Império. Uma coisa muito interessante. Por isso que Jesus não está preocupado com César. Jesus literalmente pega e fala assim, o meu reino não é deste mundo. Então, enquanto a gente tem essa liberdade aqui para poder falar das coisas do reino de Deus, vamos falar, vamos tocar o barco. Agora, nos dias em que nós estamos vivendo, o governo tem se mostrado altamente incoerente. Altamente incoerente. Né? Ó, tem gente comentando aqui no chat, né? Ah, a vida na época era melhor do que hoje? Não, a vida na época era uma desgraça, mas o império não tem compromisso nenhum com a vida do cidadão. O império só tem compromisso em que você pague um imposto. Você pagando o imposto, colega, eles estão se lixando se você é escravo, se é livre, se você está passando fome ou se você é rico. Eles não estão nem aí, mas era muito claras as regras. Agora, o que nós estamos vivendo hoje é um Estado democrático de direito que promete um tanto de coisa, mas não consegue fazer. Então, no final das contas, né, a gente fica falando que o negócio é para cuidar do pobre, que o negócio é para garantir uma dignidade mínima para o cidadão, que é para garantir que a desigualdade social não seja tão grande, mas, na prática, quem tornou os corruptos bilionários é exatamente o sistema. Quem não pune os bandidos é exatamente o sistema. Então, o nosso sistema ele é muito mais ineficiente do que aquilo que era o sistema romano dentro da sua proposição. Eu não estou defendendo que a gente tinha que adotar o sistema romano, gente, pelo amor de Deus, né? Eu só já estão pensando nisso já, né? Não, seria um absurdo a gente falar, não, vamos botar um imperador aqui entre nós. Não, para. Eu acredito que a proposta democrática ela é muito bonita. Só que nós não podemos abraçar essa proposta na inocência de achar que isso aqui é a última bolacha do pacote
enquanto a gente, na teoria, prega uma coisa, mas na prática vive outra. Então, hoje, se você parar para pensar em alguns contextos, a gente tem até no sistema democrático menos liberdade para defender algumas questões de fé do que a gente teve em outras épocas, quando o governo não interferia muito nisso. E cada vez mais está ficando mais complicado. Por exemplo, hoje a gente já não pode falar em qualquer lugar em questões que envolvam sexualidade. Hoje você pode levar um processo por causa disso. Agora você tem que ter dedos para falar. E detalhe, eu não estou falando de discriminação, eu não estou falando de mandar ninguém para o inferno, nada desse tipo, não. Estou falando só de falar o que a Escritura fala. Hoje já se tornou uma questão delicada, né? Então, isso. A gente tem que entender isso, o limite daquilo que é essa obediência lá de Romanos 13, é exatamente a coerência do sistema ao qual nós estamos submetidos. Algumas pessoas vão argumentar assim, mas o nosso sistema é muito ruim, será que não seria melhor se a gente vivesse num sistema marxista, né? Um socialismo e não sei o que lá? Gente, isso aí seria a utopia da utopia mesmo, né? Aí seria um absurdo. Né? Por quê? Porque esse sistema não só nunca funcionou, como ele tem como premissa fundamental fazer com que o Estado se torne a grande religião. Né? O sistema de governo se torna a grande religião. Né? E é exatamente por conta disso que a ideia do Marx lá é tratar toda a proposta de natureza religiosa como se fosse o ópio do povo, né? Como ele fala. Na perspectiva de que a primeira coisa que você tem que eliminar é essa devoção a algo que transcenda a vida, para que as pessoas dediquem toda a sua devoção, né, a essa grande mão invisível chamada Estado, que não é nada invisível, né? E que venha garantir as condições. Então, gente, tempos delicados que a gente está vivendo, mas a gente tem que entender que nós vamos precisar de sensibilidade. Então, aí entra em perguntas bem práticas, né? O cara fala assim, pagar imposto é justo? Honestamente, cara, é muito injusto. Aí você fala assim, mas Jesus falou para dar a César o que é de César. Exato. Lá naquela proposta do sistema, né, o acordo social era esse. César é o imperador, o dever das pessoas é dar dinheiro para César gastar do jeito que ele quiser. Esse era o acordo. Agora, o acordo que nós temos hoje é de que o Estado deve administrar os recursos em favor do povo. O Estado está fazendo isso? Então, está vendo que até mesmo a crítica ao quanto nós pagamos de impostos não é uma coisa absurda? Agora, criticar por criticar, ou criticar a ponto de apenas se tornar um sonegador para tentar ficar rico, não é necessariamente um caminho de virtudes. Né? Mas a gente se opor, ainda que seja no campo das ideias ou num certo grau aí de defender e instruir as pessoas com relação a como elas devem viver a vida, no campo das responsabilidades sociais, eu diria que também é papel de todo cristão. Né? Porque pagar imposto, gente, literalmente se traduz hoje por uma inocência imensa. É a mesma coisa que você dá dinheiro para um filho viciado em crack. Você sabe que ele vai fazer merda, cara. Você sabe que ele vai usar o negócio mal. Aí você fala assim, mas é meu filho. Eu tenho responsabilidade. Então, a gente tem responsabilidade, né, de fazer o bem, não de necessariamente fechar os olhos quando ele está fazendo mal. Então é um paradoxo isso para nós. Nós estamos meio que tateando, né? E a gente, por um lado, não tem que ficar preocupado com as coisas desse mundo, mas, por outro lado, a gente tem que entender que se a gente afrouxar, daqui um pouco o Estado vai estar cobrando 80% de imposto e vai achar que isso é normal. Duro, né? Com certeza. Você falou um paradoxo mesmo, porque a galera vê esse texto de Romanos 13 e sempre eles tentam adaptar para suas ideologias. Isso é real, é normal como a gente vê hoje. Mas você falou algo que eu achei interessante, de toda a sua fala, lógico, mas tem uma fala que você falou a questão do imperador. Que quando na época ele falava e era lei, né? Era a palavra final. Hoje em dia, é interessante que isso não está longe. Tem um grupo de pessoas que tem certos governantes que são como imperadores.
Você vê, por exemplo, a gente vê, por exemplo, hoje as falas tanto do Bolsonaro como, por exemplo, atualmente a do Bolsonaro como a do Lula, que foi um assunto recente, né? E igualitário, a ideia da fala dos dois, parecem imperadores, porque os dois falaram bobagem. Os dois falaram bobagem, mas existe uma classe que defende de forma ferrenha. É como se a palavra deles fosse como de um imperador da época. E os seguidores é uma questão que eu vi no histórico que você postou, Ariovaldo, que tinha assim, que uma pessoa dizia que a sua linha política era horrível, mas ele continuava lhe amando. E eu acredito que a ideia real deveria ser essa aí. A gente pode divergir de vários pontos políticos, né? Mas jamais quebrar a comunhão. Mas a galera usa. É isso que eu quero te perguntar agora também. A galera, essa pergunta que eu fiz a você é baseada no que eu vou falar agora, que é a questão de quando as pessoas pegam os textos bíblicos para poder alimentar as suas ideologias. Né? A gente vê hoje que muitas ideologias políticas entraram na igreja. Eu vi, por exemplo, que eu fiz até uma colinha aqui. Nós temos, por exemplo, a favor da extrema-direita, nós temos a bancada evangélica, que está ali defendendo a todo custo os erros e acertos do governo. Mas temos também, em 2016, foi fundada a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, pelo pastor Eovaldo Ramos, que confundem com você, né? Foi fundada essa coisa aí. Então você vê que existe um extremo dos dois lados, e esses extremos, eles estão envolvidos dentro da nossa religião, dentro dos nossos conceitos, e usam a palavra nessa questão aí de poder interagir com os públicos cristãos, entrando nas igrejas, e você vê hoje existem teologias, existem cursos, palestras, de tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda dentro da igreja. E eu queria perguntar para você, como é que você vê essas questões? Porque eu queria entender, Ariovaldo, o que aconteceu com o Ariovaldo Ramos, entendeu? E também com os outros caras aí da bancada evangélica, eles já eram um pouco ridículos já, então eu já disse entender. Mas Ariovaldo Ramos nem tanto, sabe? Ou porque eu não conheço muito intimamente a pessoa, né? Eu queria te perguntar, como é que você vê essa questão dessas ideologias aí que entraram, nós tínhamos um pastor à frente da Frente Evangélica do Estado de Direito, defendendo a extrema-direita, e temos também uma bancada evangélica que defende o presidente atual aí. Eu queria ver, e dentro da igreja, eu queria ver como é que você vê essa questão aí, dentro de nossas igrejas. Acredito que você, na sua igreja, também tem pessoas, ou você já viu, que estão envolvidos nessas ondas aí de ideologias políticas. Eu queria saber de você o que você pensa sobre esse assunto. Acaba que tem mesmo, né? É sempre triste isso. Todo ano eleitoral tem as pessoas que vão botando as garrinhas de fora ali e às vezes parecendo que ama mais a treta do que ama Jesus, né? Do que consegue amar os irmãos. Mas você usou uma palavra aí com muita propriedade, que é a palavra ideologia. Né? Ideologia é um conjunto de crenças não racionais. Muita gente às vezes nunca parou para pensar no que isso significa. Ideologia é um pacote de ideias que eu abraço de uma maneira que beira não é nem a fé, porque a fé não é irracional. A fé irracional é uma doutrina que já foi inclusive refutada pela igreja lá nos primeiros séculos, que eles chamavam de fideísmo, né? A fé na fé. A fé tem que ser racional, né? A fé é o firme fundamento, ela tem uma lógica para que a gente possa crer, né? Ela tem elementos de mistério, obviamente, mas nós compreendemos os propósitos, os desígnios. A fé precisa passar pelo campo do entendimento. A ideologia, ela consegue ser pior do que o fideísmo, porque você literalmente escolhe aquilo que você vai abraçar como proposta e você defende aquilo com unhas e dentes. Né? Então a ideologia política é um grande problema. Por quê? Porque ultrapassa a nossa racionalidade. A gente começa a se dividir da mesma maneira que a gente se dividiria como se estivesse falando de futebol ou de música. A diferença é que futebol é para a gente brigar uns com os outros, mas é para a gente se divertir. Não tem nada mais gostoso do que sacanear os amigos na segunda-feira depois que o time dele perdeu no domingo. Né? Mas se nós estamos perdendo amigos por causa de futebol, então tem alguma coisa errada. Nós estamos fazendo a coisa da maneira correta. Quando a gente traz essa ideia da ideologia para o campo político, a gente vai vendo que já ultrapassou completamente os limites daquilo que a gente pode chamar de coerência mínima que deve haver na vida do cristão.
Porque nós estamos pressupondo que a verdade, aquilo que na verdade é uma pessoa, porque a verdade é Cristo, né, pode ser expresso através de construções sociais humanas. Então, quando a gente acredita nesse messianismo político, dizendo a direita, com os seus valores que são mais conservadores, eles estão alinhados com o evangelho, com a vontade de Deus, nós estamos sendo presunçosos demais. Ou quando a gente fala do outro lado, a gente fala a esquerda, apesar de tudo, as coisas que podem parecer meio libertinas demais, né? Deles serem inclusivos, deles irem relativizando coisas que a Escritura condena, mas eles cuidam dos pobres, eles priorizam o pobre, e aí a gente pode também ir para um outro extremo que no final das contas se torna igualmente incoerente. Então, gente, o que a gente precisa de sensibilidade aí, para a gente entender o que eu falei aqui, de que a crise é a separação entre os irmãos. Você falou com relação ao que houve, né, do Ministério, do Missão na Íntegra, daqueles eventos todos, né, onde a gente comungava várias pessoas ali com diferentes opiniões políticas, e na verdade o que aconteceu foi exatamente esse tipo de rompimento, que é talvez uma das coisas mais tristes que a gente pode experimentar na nossa história recente da igreja, né, porque as opiniões políticas nesse movimento que houve recente aí, da Missão Integral, sempre foram muito claras. Eu nunca sentei na mesa com os meus irmãos ali, tendo que esconder para eles que eu simpatizava com a linha mais de direita, mais conservadora, por conta de eu acreditar que a minha frustração com a esquerda já tinha feito com que eu ficasse de saco cheio de ficar votando nos mesmos caras. Porque eu sou um cara que trilhou, às vezes, um caminho diferente do que essa turma, né? Era uma galera que votou na direita e depois passou a votar na esquerda, né? Eu não, eu votei no Lula a minha vida inteira, até 2002. Aí, 2002, eu fiquei decepcionado. Até 2001, né? 2002 foi o primeiro ano. Eu fiquei tão decepcionado que eu resolvi mudar de lado, resolvi experimentar outras coisas. De lá pra cá, mano, eu saí pulverizando o voto. Eu tô querendo experimentar qualquer coisa, porque eu acredito que qualquer coisa vai ser melhor do que o que já foi. Porque tudo que já foi pra mim ficou muito aquém do que aquilo que foi prometido, do que aquilo que eu consegui gerar de expectativa no meu coração. Então, por conta disso, eu mudei e não tenho medo de mudar de novo. Eu espero ter opções para poder mudar, né? Que é uma das crises que a gente vive no nosso sistema. Agora, o que aconteceu? A gente sentava na mesa, nesse ministério, né, falando sobre a missão integral, falando sobre a integralidade no sentido da gente não só ficar no discurso, mas fazer com que todo o nosso discurso de fé se traduza por uma prática transformadora para a sociedade. Tudo isso era muito bonito. Quando a gente sentava na mesa, a gente podia brincar e sacanear uns aos outros e expor as nossas opiniões livremente, até no assunto política, como a gente faz com futebol. A gente tinha esse ambiente, a gente tinha essa liberdade. Mas, quando houve a questão do impeachment da Dilma, as pessoas que simpatizavam com as linhas da esquerda radicalizaram e romperam a comunhão. Então foi isso que aconteceu nesse negócio. Por quê? Porque essas pessoas ali naquele momento começaram a vir com aquela narrativa que não é uma narrativa unânime, de é um golpe, né, que estão fazendo isso para instaurar uma ditadura. Essa ditadura não chegou até hoje, né? Já passou aí 4, 5 anos, essa ditadura não chega, né? Nós estamos numa expectativa de ver esse negócio acontecer, mas não vai acontecer. Então houve uma construção ali de uma narrativa que foi usada como justificativa, né, para fazer a crítica ao que estava acontecendo politicamente no Brasil. Mas para mim, a grande derrota mesmo, a grande derrota, assim, eu diria, desse movimento de fé, foi o rompimento entre os irmãos. Porque na boa, cara, você pode votar em quem você quiser, você pode votar no Cabo Daciolo, velho. Eu vou achar que você é burro, com todo respeito, mas a gente não deixa de ser irmão. A gente não deixa de comungar da mesma fé, da mesma mesa. Agora, uma coisa é a gente tretar na mesa. Outra coisa é a gente falar assim, eu me recuso a sentar na mesa com você por causa de uma opinião. Aí é muito complicado. Então, o que aconteceu nesses últimos tempos foi exatamente esse tipo de coisa.
E por conta disso, eu confesso para você assim que em mim bateu um grande desânimo, sabe? Um grande desânimo de andar com pessoas que às vezes têm uma proeminência social muito grande. Eu acho que às vezes a gente deveria fazer coisas mais plurais, né? Ministérios onde tem às vezes menos grandes expressões, exatamente para a gente se proteger dessas decepções. Porque se você puxar um retrospecto aí de pessoas que tiveram uma influência política, inclusive, muito grande nas últimas 2 décadas, a gente vai ver apenas casos que envolvem decepções e, de certo modo, até escândalos. Como, por exemplo, a gente teve com o Caio Fábio, né, que foi uma crise de natureza pessoal, né, algo que pode acontecer com qualquer um. Eu não demonizo o Caio Fábio, eu não acho que ele é o Satanás, igual a galera fica pintando, mas a maneira pela qual houve uma insensibilidade no tratamento das crises lá, da luta contra o pecado do Caio Fábio, isso promoveu uma divisão muito grande, o fim de um ministério, um escândalo que até hoje repercute. Depois, nos anos 90, a gente teve esse grande estrago que foi, mais para o final dos anos 90, o reposicionamento do Silas Malafaia. O Silas Malafaia era um cara que eu discordo teologicamente há décadas, né? Eu nunca fechei com as ideias dele, mas eu tinha o maior orgulho de poder dizer para as pessoas que eu considerava um homem de Deus, um homem íntegro, né? À medida em que ele se envolveu na defesa de alguns interesses políticos, e muita coisa que ele defende eu até concordo, mas o jeito com que ele faz, eu acredito que não é ético, não é correto. Ele está misturando as coisas. Então esse reposicionamento do Silas fez também com que muitos escândalos surjam, muitas crises aconteçam, muita divisão entre irmãos, né? E por último agora, né, nessa última década aí, a gente teve essa questão do movimento da missão integral no Brasil, que acabou novamente promovendo uma polarização entre diversos irmãos. Então eu tenho medo demais de quando a gente fala nesse assunto, né, de pensar assim, vamos fazer uma coisa nova daqui para frente? Vamos montar um ministério? Vamos fazer umas conferências? E eu falo, tô dentro. Mas se entre nós, às vezes, for ter, sei lá, alguém, assim, um papa, né, um cara que aparece mais do que os outros, eu confesso que eu já fico meio receoso. Porque eu acredito que é muito tênue essa linha entre a gente ter uma influência na sociedade, que é algo que eu acho que faz parte do papel do cristão e da igreja, né? E, ao mesmo tempo, a gente se vender para uma determinada causa nesta luta social que não é necessariamente o evangelho, que é o que eu acho que acontece quase que inevitavelmente quando algum desses líderes aí abraça essas paradas. Então, o que aconteceu foi isso. Esse ministério não foi uma divisão por causa do posicionamento político partidário lá do Ariovaldo Ramos. Não foi essa a questão. A crise foi exatamente por conta do rompimento da comunhão. Porque quando um cara vai lá para a porta da cadeia do Lula defender um bandido, porque não acredita que ele é bandido, eu diria que isso é inocência. Mas quando ele se recusa a sentar na mesa comigo, aí, meu irmão, a gente tem um problema de fé gravíssimo, né? A gente tem uma das coisas que eu acho que são mais sérias, né, diante do evangelho que a gente crê. Esse rompimento da comunhão. Essa pergunta eu trouxe para você porque eu particularmente vivi isso também, de a pessoa não querer mais falar com você, porque num debate é coerente você dizer que não concorda, por exemplo, com essa questão de dizer que, porque para ele, para esse colega meu, ele acreditava que o Lula é inocente, eu disse que não era. E aí, por causa disso, nós não somos assim, ele pelo menos não senta mais na mesa comigo, né, para conversar ou para tomar um café, nem nada disso no trabalho. E você entra nesses assuntos interessantes, que é o que eu queria perguntar para você também. O que acontece quando... Você fez um resumo muito maravilhoso e eu quero continuar com essas questões, mas agora com um pouco mais direcionando para algumas pessoas, porque a gente vê hoje que existe uma idolatria. Existe uma idolatria. O bolsonarismo e o lulismo. Eu assisto as manifestações de esquerda, por exemplo, e a galera está com um assunto, um tema que a manifestação é um tema específico.
Mas no meio da manifestação, digamos que é por um preço de alguma coisa, tem a ver com a camisa do Lula livre, que não condiz com o que está sendo dito ali. Né? Ou seja, teve a campanha do Haddad no 2017, e aí no meio da campanha do Haddad tinha um público com a camisa do Lula livre. É como se houvesse uma idolatria, um lulismo. Né? Outra, hoje, a gente vê as manifestações por algumas coisas também, tem o pessoal com a blusa Bolsonaro mito, que nada tem a ver com o que está sendo falado aí. Eu vejo hoje pastores que brigam por causa dessas ideologias, tanto de Lula como do Bolsonaro. É como se dentro da igreja o bolsonarismo ou o lulismo, eles estão vivos dentro da igreja, e causando, isso que você falou, causando a quebra da comunhão. É comum você ver pastores brigando, Arevado mesmo, discutindo, por causa das ideias de A ou B, e você vê que tem crescido ainda mais na igreja. E eu queria perguntar para você, de onde vem isso, cara? Como é que isso aconteceu? Como é que a gente chegou nesse ponto aí de você escutar um sermão de um pastor reformado e o cara usar linhas escondidas no sermão sobre Bolsonaro? E outra vez sobre o Lula. Eu acho que isso é um pecado, viu? Mas eu queria perguntar para você, como é que a gente chegou nesse ponto aí na igreja? É realmente uma questão muito grave esse negócio, né? A gente tem um nome que nós demos para isso ali já, acho que desde os anos 80, 90, que é o voto de cajado. A gente fala assim, o voto de cajado é pecado, né? É o pastor conduzindo as ovelhas com cajado, dizendo em quem ela deve votar. Então, como esse tipo de conduta, né, o pastor que indica o candidato começou a ser muito mal visto, as pessoas parecem que reencontraram uma nova forma. Elas tentam agora conduzir as pessoas pelo sermão, né, fazer argumentações em cima da escritura, tentando defender o seu ponto de vista na aplicação daquilo que são seus candidatos. Eu acredito que isso é um pecado da idolatria, sem sombra de dúvidas. Isso é um pecado da idolatria que está se tornando algo intrínseco à caminhada, inclusive dos líderes cristãos. Isso que você falou, por exemplo, do cara defender o Bolsonaro, defender o Lula. Gente, a gente tem que torcer para o governo dar certo, independente de quem for o governo. Porque quem sempre se ferra quando o governo vai mal, independente de qual governo seja, é o pobre. O pobre vai sempre se ferrar mais. Essa é a grande verdade. O pobre vai sempre pagar uma conta que não é que ela é mais cara, mas para ele parece que é. Sempre vai custar um pouquinho mais para ele. Então, esse partidarismo entre nós vai se tornando um grande problema. Isso é essa ideologia que a gente está falando. A gente está pegando crenças de natureza sociológica nossas, que não são nem racionais, e tentando encontrar uma base para elas no Evangelho. A gente está tentando ressignificar a Escritura a partir daquilo que são as nossas visões de mundo. Isso daí, sutilmente, é o caminho do liberalismo teológico, na sua expressão mais pejorativa mesmo, na sua expressão mais desprezível, né? Porque nós não podemos interpretar a Escritura a partir das necessidades que a gente encontra no mundo ou a partir daquilo que são as angústias do momento em que a gente está passando. O correto é que a gente interprete o mundo a partir da Escritura e não a Escritura a partir do mundo. Então é isso que está acontecendo. A galera está nessa polarização exatamente por estar buscando na Escritura um endosso para aquilo que o cara já está convertido a defender e acreditar. Então, galera, eu simpatizo com o governo, por exemplo, do Bolsonaro. Aí eu falo para as pessoas, simpatizo. Por quê? Porque eu acredito que no meio de tudo isso que nós tivemos nas últimas décadas, né, desde a redemocratização, lá de 85 para cá, o que nós temos em todo esse momento é a primeira vez que a gente tem uma proposta realmente alternativa. Aí os caras falam assim, mas quer dizer que você concorda com ele? Ué, não. Eu só acho, e ainda acho, que ele é a melhor opção que nós temos. Deus queira que em 2022, né, daqui 2 anos, a gente tenha opções. Agora, se vocês vierem falar para mim que a opção é Ciro Gomes, é Cabo Daciolo, é Marina, é Haddad, é Lula, quem mais, velho? É o Dória, Álvaro Dias. Não, aí vocês estão de brincadeira comigo, velho. Aí vocês estão quase pedindo para eu votar no Bolsonaro de novo. Mas o Bolsonaro é um idiota. Concordo.
Ah, o Bolsonaro é ignorante no jeito que ele fala. Concordo. Ah, o Bolsonaro não é cristão, segundo aquilo que é o verdadeiro conceito de ser cristão. Gente, ninguém é, nenhum deles. Todos eles vão acender uma vela para Deus e outra para o diabo, se possível. Mas, se passar a peneira, eu diria que o cara que hoje mais favorece aquilo que é do interesse do evangelho ainda é o Bolsonaro. Isso quer dizer que a gente tem que fechar com o cara e não fazer críticas? De forma nenhuma. Ele só é essa autoridade instituída, como disse Lutero, quando ele louva o que é o certo e pune o que é o errado. Agora, se Bolsonaro começar a ir para essa linha aí, como está sinalizando, de ficar comprando o apoio do Centrão para se livrar de pressão, ué, irmãos, nós temos que ser os primeiros, se de fato nós queremos ajudá-lo, a pressioná-lo, porque ele está fazendo algo errado. E isso vale para o governo de Bolsonaro, para o governo de Lula, de qualquer outra coisa. Então eu votei no Lula, cara. Agora eu vou falar uma coisa para você que eu achei um absurdo. Quando o Lula anunciou Copa do Mundo no Brasil. Cara, aquilo lá eu queria morrer, velho. Porque eu sabia que naquela proposta de Copa do Mundo do Brasil, que o Lula ia fazer um jeito do Corinthians comprar um estádio a preço de banana. Que agora a dívida ficou impagável, mas ninguém está sabendo que o Corinthians não vai pagar essa dívida. Isso aí foi feito para não ser pago, cara. Isso aí foi feito para ser rolado. Daqui 20 anos, eles vão quitar essa dívida, porque o estádio ninguém vai querer essa porcaria, cara. Aí eles vão fazer um acordo, o Corinthians vai pagar o preço que quiser. E eu sou corintiano, cara. Não tem nada que corintiano queria mais do que um estádio. Só que é imoral esse tipo de coisa. É imoral, cara. Eu fiquei decepcionado, porque o cara que eu votei favoreceu o meu time, cara. Favoreceu um monte de coisa que é errado, é errado. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos mais do que nunca chamar os cristãos à sobriedade, chamar as pessoas à importância de ler a Bíblia, de conhecer a Escritura por si mesmo, para que quando a gente veja nos púlpitos pessoas pregando, tentando flexionar a palavra segundo as suas ideologias político-partidárias, a gente possa confrontar esses homens. Possa virar e falar o seguinte: ô pastor, baixa a bola e prega o evangelho. Nós não estamos aqui para ficar tendo aula das suas ideologias políticas ou das suas opiniões. Prega o evangelho. A sua opinião, a gente faz churrasco, aí lá do lado da churrasqueira você pode dar a sua opinião. Porque eu falo que quando os irmãos estão reunidos no churrasco, até a opinião bosta a gente aceita. Sabe? A gente está num ambiente ali pacífico, não é? A gente está ali para falar bobagem mesmo. É verdade. Mas no púlpito, a gente tem que ficar restrito àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Onde a Bíblia fala, a gente fala. E onde a Bíblia para, a gente para também. A gente tem que parar. Então, se essas pessoas estão ultrapassando esses limites, eu creio que é um dever da comunidade. Agora, se você chegar no pastor que está enfiando os pés pelas mãos, falando dessas coisas, emitindo também a sua opinião, aí vai ser uma opinião contra outra opinião. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que confrontar essas pessoas com a palavra de Deus. Porque aí, contra a palavra de Deus, ou o cara já se manifesta logo de uma vez, né? Como alguém que está se lixando para a palavra de Deus, ou então ele vai ter que se submeter àquilo que a Escritura está dizendo para nós. Quando você falou de Bolsonaro, eu tenho uma dificuldade com o Bolsonaro por muitas coisas, mas tem duas específicas. A primeira é os apoios que ele tem dos neopentecostais, de Silas Malafaia, dessa corja aí de bancada evangélica que de cristão não tem nada. Cara, então, ele é pragmático. Ele é pragmático. Ele quer o apoio de quem vai resolver o problema. Não tem ética nenhuma envolvida no processo. Isso. Quando eu vejo ele com esses caras aí, eu vi lá no Templo do Salomão, né? Essas coisas meus que tem essa dificuldade. E a segunda é que eu acredito que ele tem que aprender a ter modos, né? Eu acredito que ele precisa de uma aula de educação pela posição que ele está. Eu acredito que mesmo que tenha boas intenções na fala dele, não é uma fala apropriada para um presidente, né? São essas coisas, sabe, que eu acredito que é uma das coisas que eu não gosto muito da postura dele.
Mas isso que você Mas falou, por exemplo, dessa proximidade dos neopentecostais, cara, na posse da Dilma, no primeiro mandato, também, eu me lembro de também. ver lá no Palácio do Planalto, dos primeiros a cumprimentar a Dilma e o Lula e não sei o quê, era o Edir Macedo. De Então, esses Macedo, foi caras também. estão tão entranhados no poder que é uma ilusão a gente achar que se trocar para outro governo, esses caras não vão estar lá. É complicado isso daí, né? E vamos estar lá. Vamos estar E com lá. relação a isso que você falou desse posicionamento do Bolsonaro, mano, eu fico triste de ver tanto crente lá dando bons conselhos pro Bolsonaro e não ter alguém que tenha moral para mandar ele calar a boca. Porque se ele parasse de falar um pouco, ele se atrapalharia menos, não é verdade? É verdade, é verdade. As maiores polêmicas dele são quando ele abre a boca, né? Para falar. Porque ele é temperamental, acho que não tem um domínio próprio, e aí o cara, os repórteres conseguem tirá-lo do sério muito fácil. Você E ele sabe não tem que a. já me perguntaram falando assim, cara, você aceitaria ser um conselheiro do presidente? É uma pergunta hipotética, né? Aí eu falo para as Sim, pessoas assim: um verdadeiro conselheiro do presidente, no que se refere à questão de fé, ele se recusaria a ir lá e ficar posando para fotógrafo e dando entrevista para televisão. Ele deveria fazer isso no âmbito privado, conversar por telefone secretamente e dar bons conselhos. E conselhos que o presidente escutasse. Agora, quando leva um pastor ou um grupo de pastores para ficar aparecendo na mídia, velho, para mim isso é mais do mesmo, isso é política na sua expressão mais suja, e não necessariamente o interesse em dar bons conselhos para alguém. é verdade. Eu acredito que essa questão, a questão. O Bolsonaro calado é um poeta, né? A gente sabe disso, é um poeta. Mas quando abre. Mas essas questões também, Elevado, daí dele com o filho dele, essas questões aí do Moro, já você falou do mais do mesmo, já tem pessoas dizendo que o Moro vai ser já uma boa opção para 2022 para presidente. Então a gente percebe que é uma corte de aproveitadores. É um se aproveitando da Eu fiquei oportunidade. decepcionado com o Moro, velho, agora nesse lance aí desse vazamento desse vídeo lá que o STF liberou, porque ele pintou um cenário e na hora do vamos ver, é isso. O Bolsonaro no final eu só cheguei a uma conclusão. Ele é ignorante, mas eu ainda gostei das coisas que ele falou naquele vídeo lá. Por mais que eu não falaria daquele jeito, né? Mas eu até gostei. Ah, você pode não gostar, pode pensar diferente, mas eu não consigo ver nada de errado naquilo ali, né? Então é muito complicado esse negócio. O cara tá apanhando de tudo quanto é lado, mano. E não é só ele, é qualquer um que tiver lá, vai apanhar de tudo quanto é lado. Ou você vende a alma pro capeta para conseguir ter paz, o que é muito ruim, né? Ou então você tem que aguentar esse tipo de pressão. Então eu acho muito complicado o povo de Deus, o povo que teme a Deus mesmo, que crê na Escritura, tomar partido no meio dessas coisas aí. A gente precisa aprender a garimpar virtudes em qualquer governo que tiver estabelecido. A gente tem que ser conhecido pela nossa ética, né, pela nossa maneira de viver, como somos conscientes de que nós estamos aqui de maneira passageira, sem ficar defendendo apenas os nossos direitos, mas relembrando a sociedade dos nossos deveres para com todos, e aí nós vamos tocando a vida. Agora, o que passar disso daí, mano, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que isso daí pode tomar um viés que vira quase a negação da fé que a gente acredita, né? Em meio a tudo isso, Adeovaldo, como é que o povo de Deus, que teme a Deus verdadeiramente, consegue ter uma linha saudável de pensamento sobre política e fé? A gente vê que existe uma estadolatria de muita gente que adora o Estado, né? Que acha que isso dos dois lados, né? Dos direita e de esquerda, eles não entendem que a direita, que aliás que o governo e a igreja, cada um tem sua função, mas o Deus é soberano sobre todos. Mas a gente percebe que eles não entendem isso. Existe essa adoração, essa idolatria pelo Estado. A palavra é estadolatria. E muitos adoram o Estado e veem o Estado como acima. Tem cristãos, Elevado, que veem o Estado acima da igreja. E eu queria saber de você como é que o povo de Deus, que teme a Deus, pode ter uma linha de pensamento comportamental saudável sobre política e fé nesse ambiente que estamos vivendo hoje.
Olha, gente, se a gente tem alguma expectativa com relação às organizações sociais no que se refere a Estado, eu acho que a gente está sendo inocente demais. O que Jesus falou para os discípulos continua valendo para nós. Jesus falou duas coisas muito claras. Meu gato sai em todas as lives aqui, né? Ele aparece no meio das paradas. A primeira coisa que Jesus falou, quando eles estavam ali reunidos, mais de 5.000 pessoas, e o povo estava com fome. Ele falou assim, ó, dê vocês mesmos de comer para ele. Jesus não falou, reivindique do governo romano alimento, né? O governo tinha que dar alimento, tem que dar emprego para esse povo. Não. Jesus virou para os apóstolos e falou, deem vocês mesmos de comer a esse povo. Então, ao invés da gente ficar nesse estado de direito, ai, e o direito da aposentadoria? Sabe como é que é a aposentadoria na Bíblia? É muito legal essa pergunta, né? Você trabalha, 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 no final você morre. É assim que funciona a previdência na Escritura, né? Então, é muito feliz quem consegue trabalhar até o último dia de vida. Muda só o tipo de trabalho, mas trabalhar acaba que é uma opção. Ai, mas isso é um absurdo. Mas é o modelo bíblico, né? 6 dias você trabalha, 1 você descansa. É assim que funciona. Hoje a gente já descansa 2, né? Porque nós temos direitos, né? Então, gente, vamos pensar o seguinte, nós temos que trabalhar entendendo que nós somos um povo que tem um dever para com a sociedade. Nós temos que nós assumirmos essa responsabilidade, ao invés de ficar esperando isso do governo. Se existe o atual Estado democrático de direito, que defende educação pública, hospital, isso também é fruto da fé. Que a gente vê no movimento de Calvino lá em Genebra, os primeiros hospitais públicos e as primeiras escolas que socializam o conhecimento. Isso é tradução da responsabilidade que a igreja tem. Agora, quando você projeta isso no Estado, você está sendo leviano. Então, deem vocês mesmos de comer para esse povo. E a segunda coisa que Jesus fala sobre esse assunto é quando o Judas está criticando ali de derramarem aquele perfume caro sobre ele, né? E Judas vira e fala assim, não, se a gente vendesse esse negócio aí, dava 200 dinheiro, dava para alimentar um tanto de pobre, né? E Jesus sabia muito bem que o tesoureiro dele era ladrão. O tesoureiro dele era igual esses do governo aí, né? O cara quer desviar um fundo ali. E aí Jesus pega e fala assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Então, não fiquem na ilusão de que algum sistema político, econômico vai acabar com os pobres. O que a gente tem que fazer? Se tornar responsável. Então, os pobres são o nosso problema. Agora, se a gente está achando que vai existir algum sistema que vai acabar com o pobre, isso é bobagem. Isso é inocência, isso é ilusão. Ai, mas lá na Noruega não tem pobre. Tem sim. Pode não ter pessoas que têm carência de alimento, de moradia e de educação. Mas tem outras pobrezas. São nações, as nações lá do norte da Europa, onde o índice de suicídio, o índice de pessoas que procuram fazer aborto, que não querem ter filhos, porque a vida é um tédio. A vida não tem sentido. É absurdo. Então essas pessoas são pobres de outras coisas. De quem é a responsabilidade de ir lá e suprir essas pessoas nas suas pobrezas? É a igreja. É aqueles que receberam a mensagem de Deus para repartir alguma virtude com essas pessoas. Então, gente, vamos parar de terceirizar a responsabilidade e vamos começar a assumir essa responsabilidade. Só para terminar, né, a gente voltou para se despedir do Ariovaldo, fazer um último assunto, né? E, Ariovaldo, minha pergunta para finalizar a nossa live é: o que você acha, o que você espera do futuro para a gente nesse âmbito que estamos vivendo? O que o futuro nos reserva? O que os anos que vêm aí reserva para a igreja com esses movimentos? Pelo que eu estou vendo, talvez na minha ignorância, tem crescido, não tem diminuído, tem crescido cada vez mais os movimentos ideológicos, políticos dentro da igreja, tanto de extrema-direita como de extrema-esquerda. E eu queria saber de você, depois de tudo que a gente falou, o que é que você acha que o futuro nos reserva? O futuro para a igreja brasileira que caminha nesse caminho, digamos, pecaminoso. Mano, eu queria acreditar igual uma galera fica às vezes pintando, né? De tipo, não, porque daqui 2 anos nós vamos mudar o presidente de novo e aí as coisas vão melhorar. Como que alguém pode acreditar nisso lendo Bíblia? Eu não entendo. Porque o que a Bíblia diz para nós é que vai piorar, mano. Vai piorar e vai piorar muito. Então, gente, a gente ainda tem que até ser grato a Deus por alguns lapsos de vida tranquila
que a gente tem tido nos dias em que a gente está vivendo. Enquanto houver liberdade para a expressão da nossa fé e para a pregação do Evangelho, a gente tem que levantar as mãos para os céus e agradecer pelo tempo que nós estamos vivendo. Agora, o que eu acredito que a igreja precisa concentrar os seus esforços? Ao invés da gente ficar só focado em trabalhar estruturas e processos que não são sustentáveis, se o sistema não for esse que está estabelecido, a gente vai estar desperdiçando os nossos esforços. Por exemplo, essa pandemia agora, ela serviu para uma coisa, né? Igreja, desde que eu me entendo por gente, tem uma obsessão por estrutura. Toda vez que você quer diferenciar uma igreja rica de uma igreja pobre, você olha a estrutura que ela tem. Não importa se ela tem 100 membros, o que conta é se ela tem um prédio para 1000. Não importa que só tem 100 lá dentro. A gente fica medindo sucesso ou fracasso pelo prédio que você tem, pelos projetos sociais que você desenvolve e tudo mais. Só que agora, na pandemia, a gente está vendo que tudo isso se tornou supérfluo. Que quem tem um prédio de 1000 pessoas está ferrado, e quem tem um prédio de 10.000 pessoas está mais ferrado ainda. Porque dá mais dor no coração não usar o maior do que não usar o menor. A gente, inclusive, aqui, a gente aluga um prédio, né? Nós estamos há 18 anos como igreja organizada. Nós estamos, inclusive, liberou os cultos aqui já. Já pode reunir, tem um monte de restrição. É um número limitado de pessoas, espaçamento, ter limite de culto, essas coisas. Sabe o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando seriamente em devolver o prédio, devolver, já que é alugado mesmo, ficar sem prédio até lá para outubro, novembro, cara. Continuar trabalhando online, reverter os recursos, tudo que a gente está movimentando para cuidar dos pobres e das pessoas que estão próximas de nós. Por quê? Porque a gente não está com pressa. A igreja não é mais do que o prédio, então esse é o momento da gente fazer as contas. Então eu acredito o seguinte, que daqui para frente, a gente precisa, como igreja, focar nas coisas que são importantes, nos vínculos relacionais, na pregação da palavra, num ensino que transcende as estruturas, e vamos usar as estruturas, não tem problema nenhum, né? Mas se todas as nossas fichas estão apostadas nas estruturas, eu acho que a gente está sendo inocente demais. Isso que Deus está permitindo que aconteça nesses dias, porque Deus não mandou profetas no nosso meio para avisar da pandemia. Deus fez questão de que a gente fosse pego com as calças na mão, literalmente. Deus fez questão de que a gente se ferrasse igual o comércio está se ferrando. Então, que a gente aprenda a lição. Que a gente possa entender, vamos ter prédio? Vamos. Mas isso não é o mais importante. Agora, eu tenho certeza que tem muito pastor que deve ter pensado assim, rapaz, se a gente trabalhasse melhor os relacionamentos, estaria sofrendo menos agora. Estaria menos em crise do que nós estamos agora. Então, gente, vamos daqui para frente focar naquilo que é importante. Aí, nesse aspecto, eu sou otimista. Nesse aspecto, eu acho que a igreja ela tem tudo para fazer melhor do que ela fez até aqui, para fazer mais do que ela fez. Né? Mas o mundo, as adversidades que nós vamos enfrentar, eu acredito que é daqui para pior. É daqui para pior mesmo, sabe? Não apenas de questões de saúde, mas inclusive de questões de perseguição política, de privação de liberdade e até mesmo de perseguição. Isso aí é bíblico, né? Vai piorar antes de melhorar. Agora, para que ninguém perca o sono, é bom a gente lembrar de que antes de que os que são da besta sejam marcados, né? A palavra de Deus fala que os que são de Cristo já estarão selados. Então, gente, a nossa preocupação não é com como as coisas no final vão acontecer. A nossa preocupação deve ser se a gente está em Cristo ou não está. Porque se a gente está em Cristo, o resto é detalhe, o resto não é algo para a gente se preocupar. Cristo é que nos garante o futuro, Cristo é que faz com que a gente viva de maneira coerente aí. Glória a Deus aí pela sua palavra, viu? Ari, é uma coisa que essa pandemia tem muito para ensinar para a igreja brasileira, né? Onde as pessoas acreditam, nós somos feitos de... A boa parte do público protestante brasileiro é ensinado a frequentar a igreja, né? E às vezes não entende o que é ser igreja. E agora vai ter que aprender na marra, né? Aprender o que é ser igreja. Evaldo, eu quero te agradecer pela disponibilidade. É curioso que eu vi um outro story seu, que Ari, para você que está vendo a live, Ari colocou lá para a galera opinar, né? Quem ele deveria fazer live. E aí o Evaldo respondeu que
que não me coloque para fazer live com esses homens riquíssimos e famosos, né? Eu sou uma pessoa comum. E dele estar aqui prova que realmente o Elevado é uma pessoa comum, acessível. E eu quero agradecer a você, tanto eu como os meus amigos, pessoas mais chegadas a mim, que ficaram felizes por essa live, né? Poder ter acontecido. Os seus argumentos aqui foram bastante relevantes para mim, para todo mundo que está assistindo. Vai ficar salvo aí no nosso IGTV. Eu quero te agradecer, Ari. Deus te abençoe grandemente, abençoe a sua vida e que nós venhamos a cada dia mais usar essa ferramenta para a glória de Deus, como você tem feito, né? E esse momento aqui foi para isso. Eu te agradeço de verdade. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Agradeço pela oportunidade e pela consideração. Deus continue a abençoar. E uma hora que eu cair aí para os norte, nós encontramos. Né? Rio Grande do Norte é Nordeste ou é Norte? Nordeste, Nordeste. É Nordeste ainda? Nossa, mano, eu fui de carro até João Pessoa, mas eu não cheguei aí ainda. Em outubro eu fui para João Pessoa de carro, velho. Natal é mais bonita. As praias aqui são as mais bonitas. Então, Natal Rio Grande do Norte é Natal Terra do Sol. Eu já tive em Natal, acho que 1 ou 2 vezes, mas foi correria, bate e volta, acabou que eu não conheço ainda muita coisa. Mas valeu, obrigado. Quando der a oportunidade, aqui, a gente viu? Quando vir aqui, dá um toque no Instagram que a gente se encontra. É nóis. Deus te abençoe. Falou, um abraço. Galera, valeu. Obrigado. É isso aí. Tchau, boa noite. Ari, brigadão. Valeu, galera. tchau. Tchau.